E um dos autores que está participando dessas ações do Jornada em Movimento, que você já viu aí, né, aconteceram em Marau, em Lagoa Vermelha, em Passo Fundo, é o César Obeide, escritor, contador de histórias, poeta, cozinheiro, paulistano, tem 34 livros escritos para crianças e também para jovens. E ele veio bater um papo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer para a gente, César, te receber aqui. Quando surgiu em você a vontade de escrever e se especializar nesse público de crianças e de adolescentes? Não foi nada programado. Quando eu comecei a escrever teatro aos 19 anos, eu fazia um seminário de dramaturgia, eu vi que eu tinha habilidade para construir algumas histórias e fazer alguns poemas. Então foi naturalmente. Hoje eu percebo que aquele impulso natural de escrever histórias veio ao encontro de uma vontade minha de levantar temas interessantes para a infância e depois para a adolescência, né? Como se essa fase da vida fosse muito pouco vista com dignidade. Esses seriam os ingredientes, então, César, que você usa para atrair as crianças e os jovens para a leitura das suas obras? Talvez. Nunca tinha pensado nisso com essa posição que você colocou, sim, mas eu escrevo um livro para a criança, eu quero que a criança ache aquele livro interessante. Esses livros que eu escrevo são adotados em escolas. Então, claro que o professor também tem um papel importante nessa mediação de leitura, mas o meu primeiro impulso é tocar o coração, não diria nem a mente, é o coração dessa criança e desse jovem. Bom, por falar em papel diferente, a família tem um papel no que se refere à leitura, a escola tem outro, os dois precisam cumprir os seus deveres. Eu, como autor, Laís, eu viajo o Brasil todo, em escolas públicas particulares, em comunidades indígenas, em comunidades muito pobres e escolas particulares riquíssimas. E eu percebo que em todas as escolas, sem exceção, há um trabalho de literatura muito forte. Mas não há a literatura no meio social, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que as escolas estão dentro do possível e das limitações de cada região e de cada realidade, fazer um trabalho com a literatura, mas e a família, né? Cadê os pais presentes nas feiras do livro? Certo? Não há um envolvimento. Que pai hoje paga 30 ou 40 reais num livro feliz, né? Mas paga 500 num tênis? Pois é, você falou recentemente numa entrevista que é muito improvável uma casa, uma família não ter um aparelho de televisão, não ter um televisor, mas livros já não se encontram em todos os lares, ou seja, o Brasil tem ainda um longo caminho pela frente. Com certeza, e a responsabilidade é também de cada pai, de cada mãe, de cada cuidador, porque no momento em que o pai vai comprar um livro para uma criança e a criança não lê, o que ele tem que fazer? Ele tem que ler junto. Né? Então ele vai ter que parar o celular, a internet, o Facebook, o Instagram, ele tem que parar tudo isso para estar conectado com o coração da criança. Mas ele tem que parar o tempo dele. Hoje parece que as famílias não têm tempo de parar, não param nem para comer. Come vendo televisão e fica dispersando. Outra coisa interessante de falar, a banda larga na palma da mão, por meio dos smartphones, trouxe benefícios incríveis para a nossa vida cotidiana. Isso é inegável. Mas também é um grande treino de distração. Hoje, se você não está afim de um vídeo, você com um simples toque, você vai para outro, não quer ver mais uma foto, vai para outra. Então, você tem muito mais facilidade e acesso a essa informação, destreinando a mente para a concentração. E para ler, a gente precisa parar e ler. E se concentrar. Bom, você acredita que os jovens, apesar de todas essas tecnologias, né, eles estão lendo mais? Sem dúvida. E, por incrível que pareça, a tecnologia fortalece muito o hábito da leitura. Porque se você procurar no YouTube ou no Google, tem um monte de fórum de literatura, jovens gravando vídeos dos livros que eles leram. Né? Estávamos conversando aqui. Hoje um jovem de 9 anos lê 400 páginas de um livro. Nós, com 9 anos, se olhássemos aquele livro, a gente saia correndo. Então, assim, hoje o Brasil está mais leitor, há uma preocupação, mas ainda, como você falou, né, tem muito que caminhar. César, só para a gente fechar aqui, tem literatura na culinária também? Você acredita nisso? Tem, claro. Por exemplo, eu tenho biblioteca na casa inteira, no meu escritório, no escritório da minha esposa, e uma biblioteca em casa, porque nós cozinhamos. Você tem 2 livros. Eu tenho 2 livros de culinária vegana para as crianças, eu tenho um projeto de culinária saudável, porque todo mundo quer que uma criança seja criativa, mas não dá para ser criativo comendo enlatados, embutidos e tomando refrigerante. Quando você tem uma preocupação alimentar com verduras, frutas, legumes, sementes, a sua criatividade faz assim e a chance de você expor a sua criatividade é muito maior. Que bacana. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Um bom retorno para você. Muito obrigado. Obrigada.